Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? Nosso Pai Celestial. Ao Deus criar o universo, o ideal de Deus é que todas as suas criaturas estivessem sempre fazendo a sua vontade. E eu acredito que os seres celestiais continuam fazendo ainda até hoje. Porém, a Terra é o único planeta do universo que a maioria das criaturas de Deus aqui, dos seres humanos, deixaram de fazer a vontade de Deus. É o seguinte, existem dois seres, duas pessoas que estão sempre querendo que os seres humanos façam as suas vontades. Primeiro, nosso Deus, nosso Criador, com toda razão, né? E segundo, o inimigo de Deus e nosso inimigo, Satanás. Acontece que Deus deu o livre-arbítrio para os seres humanos e para todas as suas criaturas. Foi assim que aconteceu com o próprio anjo Lúcifer lá no céu. Deus deu liberdade de escolha e ele escolheu o lado errado e preferiu fazer a sua própria vontade. E foi expulso de lá. Essa história todo mundo já conhece. E chegando aqui na terra, ele tentou Adão para que Adão deixasse de fazer a vontade de Deus para fazer a sua. E infelizmente Adão cedeu. Deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. E essa situação se alastrou daí para cá. Lamentavelmente, a situação hoje não é diferente. A grande maioria da massa humana prefere fazer a sua própria vontade. E esquece a vontade de Deus. Lamentável, né? Agora, existe um texto na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte. Capítulo 7 de Mateus e o verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Você entendeu? Se você pretende um dia morar com Deus na eternidade, ser salvo e ter a vida eterna, só existe um caminho. É você negar a sua própria vontade ou a vontade do inimigo e procurar fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo. Agora, vem a pergunta, qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de nós mesmos? Eu encontrei aqui um texto do livro de São João, terceira carta de João, que me chamou muita atenção. Terceira João. Só tem um capítulo, né? O versículo... Terceira João, deixa eu ver aqui. É aqui, terceira João. Logo no 2 João, verso 2, diz o seguinte: muito me alegro por achar que algum dos meus filhos andam na verdade, assim como temos recebido os mandamentos do Pai. E no versículo, a terceira carta, diz o seguinte, no verso 3 e 4, porque muito me alegrei quando os meus irmãos vivem e testificam a tua verdade. No verso 4, chega a dizer assim, não tenho maior alegria do que esta, ao de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que coisa, né? O texto aqui foi muito enfático em dizer que Deus não tem alegria maior, não tem prazer maior, não tem nada que faça Deus mais satisfeito do que observar que os seus filhos andam na verdade. Então você quer fazer a vontade do Pai? Quer deixar Deus feliz? Quer deixar Deus satisfeito?
realizado, extremamente satisfeito. Aqui foi muito enfático o texto, dizer que Deus não tem alegria maior do que ver que nós andemos na verdade. Não é maravilhoso isso? Agora, o que é a verdade mesmo? Deus tem prazer que andemos na verdade, mas o que é verdade? Você sabe o que é verdade? Vou destacar aqui 3 coisas que a Bíblia chama de verdade. Primeiro, Jesus Cristo. Lá em São João capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é o eixo central da verdade. Segundo, no livro de São João ainda, capítulo 16, parece que é 16, não, São João 17, 17 diz assim: santifica-o nas verdades, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus também é a segunda coluna da verdade. Existe outra coisa que a Bíblia chama de verdade também, essa eu quero ler para vocês, lá no Velho Testamento. Salmo 119 e o versículo 142 diz o seguinte: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Você percebeu? 3 coisas que nós destacamos, que a Bíblia destaca como verdade. Primeiro, Jesus Cristo. Segundo, a sua palavra. E terceiro, a sua lei. Sim, os 10 mandamentos da lei de Deus. Aquela que Deus escreveu em tábua de pedra. A verdade. Ainda diz mais aqui ainda. No verso 151, mesmo salmo: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. E no livro ainda de Salmo, capítulo 111, versículos 7 e 8, diz que a lei foi fundada na verdade. Fiéis são todos, está escrito, fiéis são todos os seus mandamentos, e firmes eles estão para todo sempre, firmado em verdade e retidão. Que coisa bonita, não é? Muito bem. Agora, existe um texto aqui em São João ainda. São João. Deixa eu me ver aqui qual é o capítulo, né? São João 16. São João 16. O verso 13 diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e eu vos anunciar, e vos anunciará o que há de vir. Então, o próprio Jesus Cristo, estando prestes a subir para a sua glória, prometeu o Espírito Santo e diz: quando ele vier para os seus discípulos, ele vos guiará em toda a verdade. Não é apenas uma parte da verdade, mas em toda a verdade. É verdade que muitas pessoas aceitam algumas partes da verdade da palavra de Deus, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos aceitar e crer toda a verdade. Crer em Jesus Cristo como sendo a verdade, crer na tua palavra como sendo a verdade, e na sua lei, na lei de Deus como sendo verdade também. Toda a verdade. Certo? Só uma parte não serve. Agora, depois de tudo isso, tem um texto aqui na Bíblia que realmente é incrível. No livro de Isaías, capítulo 26. 26 de Isaías. Capítulo 26, o versículo 2. Escute bem esse texto aqui. Escute bem. Abri, ó portas eternas, para que entrem nelas a nação justa, aqueles que observam a verdade. Quando vai se cumprir isso? Vamos imaginar a cena. Quando Jesus vir
buscar a sua igreja. Essa é a nossa grande esperança. E é o desfecho total da guerra entre o bem e o mal. Ele virá buscar, e a Bíblia diz que lá é como uma festa de casamento, chama as bodas do Cordeiro. Deus tem uma recepção esplendorosa para seus filhos que serão levados do céu, da terra lá para o céu. E quando Jesus vier com todos os seus santos anjos, buscar a igreja e levar para o céu. Imagine a chegada lá. Aqui esse texto diz isso, que Cristo vai dizer, ou o Pai vai dizer, abrem portais eternos, portas eternas, para que entre a nação justa. E aqui diz quem são. Aqueles que andaram na verdade. Que maravilha, né? Que dia esplendoroso aquele. E, meu amigo, Jesus estava perto de voltar. Se você tem até agora seguido os seus próprios instintos, a tua própria vontade, por favor, ainda dá tempo. Jesus te ama, Ele quer te apagar teu mal passado, fazer de você uma nova criatura. A partir de hoje, faça esse voto de andar na verdade. Viver na verdade, em toda a verdade, não apenas em algumas partes da verdade. Em toda a verdade. Crê em Jesus Cristo como Salvador e eu aceite como seu Salvador, que Ele é a verdade, aceite Ele como seu único Salvador e procure andar nele. Creia na sua palavra, que é a verdade, siga as suas orientações e viva como cristão íntegro, fiel a seus mandamentos, se preparando para aquela grande recepção, aquela grande festa que Deus tem preparado para nós no céu. Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso grande Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por essa advertência que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que temos de ler Tua palavra e conhecer a Tua verdade. Por favor, envia o Teu Espírito Santo para que nos ajude a viver na verdade, em toda a verdade, nos preparando para aquele grande e glorioso encontro que teremos com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.